E aí pessoas, como vocês estão? Vocês estão ótimo? Hoje nós vamos falar de Homem-Aranha. Sim, Homem-Aranha, aproveitando aí que o filme está nos cinemas, né? E eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Homem-Aranha. Somente dos filmes, porque eu admito, eu não li nenhum quadrinho, então os quadrinhos eu vou deixar para uma outra hora ou para quem sabe algum dia quando eu for ler, eu falo um pouquinho sobre, mas vamos falar aqui apenas dos filmes. Antes de mais nada, eu sou o Luiz Felipe. Vai deixando seu like aí, seu comentário sobre Homem-Aranha, se você gosta, curte os filmes, quadrinhos, qualquer coisa de Homem-Aranha que você curte, então deixe seus comentários aí. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem meu canal, assim eu ganhar mais inscritos, porque é assim que é a minha vida agora. E então, vamos pro vídeo. Começando agora a falar sobre os filmes do Homem-Aranha. Então, tudo começou em 2001. Claro, teve uns filmes antes, aqueles dos anos 70, mas esse daí a gente nem considera, porque é meio, assim, ninguém conhece. Mas o que popularizou o personagem mesmo foi o dos anos 2000. Sim, foi lançado nos anos 2002 pra frente. Era pra ser em 2001, infelizmente não foi, porque teve o 11 de setembro, então ele foi adiado para 2002. Tirando essa fatalidade que aconteceu no dia, o Homem-Aranha veio em 2002 com Sam Raimi na direção, Tobey Maguire como o Homem-Aranha, um grande elenco. Então é um Homem-Aranha muito legal. Foi lançado em 2002, olha só, 2002. Um filme super legal, muito super divertido. É assim, uma boa entrada para quem quer conhecer o personagem. Assista o filme de 2002 também, é um filme de origem muito bom. Aí veio em 2004 o filme 2, que, nossa, esse é incrível. Tem a cena de ação do trem também, que é sem palavras. Isso daí tudo um ano antes de Batman Begins. Sim, 2005 sai Batman, 2004 Homem-Aranha. Olha só que doideira. Então, os super-heróis estavam no auge, assim, o Homem-Aranha estava lá no auge. Aí em 2007 veio o terceiro filme, que por muitos dizem que ele é ruim, assim, tem vários personagens, vários vilões, tramas inchadas e subtramas que não dão em lugar nenhum. Mas eu vou falar aqui a minha opinião. Eu acho o filme um bom filme de super-herói, assim, ele finaliza a trilogia muito bem, botando ponte para um quarto filme. Esse que nunca aconteceu, infelizmente. O filme traz o traje preto do Homem-Aranha, que é muito bom. Só uma imagem dele, só a imagem que está aparecendo aí na tela já é icônica por si só. Temos o CGI do Venom, que é a melhor adaptação do Venom até hoje para os cinemas, para os filmes do Homem-Aranha. Infelizmente tem aquelas coisas que eu admito é meio ruim. O Homem-Aranha traindo a Mary Jane sem estar com Venom é meio errado. Se ele tivesse com Venom antes, já estaria melhor. A trama do Venom simbionte do Homem-Aranha é meio Homem-Aranha emo, Peter Parker emo. Esse é o meme máximo desse filme, tipo o Homem-Aranha dançando. Então é uma coisa meio de... sem sacanagem, é meio ruim. Mas eu ainda gosto desse filme. Esse filme é muito bom. Temos o CGI do Venom, o traje preto, a história do Homem-Aranha, que é muito boa. O desenvolvimento da Tia May continua muito bom. Todo o arco do casamento do Peter Parker com a Mary Jane é muito bom. Aquela cena final, quando a Mary Jane está cantando a música que o apresentador do lugar onde ela trabalha fala, que é "Estou cansada de amar", e o Peter Parker entra e os dois dançam juntos sem falar uma palavra. É simplesmente só visual, é cinema. Eu me emociono toda vez que eu vejo. Mas, infelizmente, tudo isso parou por aqui, porque um quarto filme nunca aconteceu. Com esse cancelamento desse filme, a Sony, detentora dos direitos de Homem-Aranha, decidiu fazer um reboot. Recomeçar a cronologia do Homem-Aranha com outro ator, com outra história, contando com outros personagens, mas contando outra história do Homem-Aranha. E assim começou o espetacular Homem-Aranha, que veio em 2012 com Andrew Garfield como Homem-Aranha, Gwen Stacy, e o vilão era o Lagarto. Mas infelizmente esse filme não chegou lá, não excedeu as expectativas do
os Homens-Aranhas anteriores, infelizmente. Esse filme chegou com um grande problema, que era continuar o legado do Homem-Aranha do Sam Raimi, que foi nos anos 2000. Ele chegou em 2012, mas infelizmente ele teve um mal chamado roteiro, porque o roteiro desse filme não ajuda. Vamos falar aqui do primeiro ponto que não ajuda esse filme, que é os vilões, que simplesmente o vilão Lagarto, que é uma boa adição, assim, é um vilão legal, mas que não foi desenvolvido muito bem, e ele só virou uma cópia do Duende Verde, do primeiro filme, lá de 2002. O Peter, eu acho ele meio chatinho, assim, aqui nesse filme ainda dá pra relevar ele, mas ele é meio chatinho. Finalmente temos o Peter Parker inteligente, que mostrou ele construindo a sua própria bugiganga, seu próprio traje, isso aí é bem legal, passo a passo, é muito legal. Mas infelizmente a história é só um copia e cola do primeiro filme, lá de 2002. E ele é meio sem vida nenhuma, assim, é muito qualquer coisa. Até a frase do grandes poderes com grandes responsabilidades, eles trocaram, botaram outra, sobre se você tem um dever, essas coisas assim. Outras palavras da mesma frase, só que sem peso nenhum, assim. Infelizmente, desperdiçamos um grande ator. Tem um meme também do Peter Parker andando de skate, ser descolado ou não. Isso daí eu não vou entrar em mérito nenhum, porque eu não me aprofundei em nada, só estou jogando aqui. E também temos aqui também cenas deploráveis, como a cena do Peter Parker aprendendo a usar os seus poderes andando de skate, que essa daí é a pior cena desse filme inteiro, assim. E também a cena do Lagarto conversando com a voz dele interior no esgoto. Essa daí é muito ruim, meu Deus do céu, muito ruim. Mas em compensação, temos cenas muito boas, como o Peter Parker, Homem-Aranha, salvando a criancinha no carro na ponte, quando o Lagarto se transforma em lagarto pela primeira vez. Essa cena é muito boa. Também temos a cena do esgoto, onde o Peter Parker faz as suas teias assim, para identificar aonde está o lagarto no esgoto, e fica parecendo como uma teia de aranha. E isso é muito legal, essa cena é muito boa. A cena da escola, que é bem legal, tem o Stan Lee, um plano de sequência muito legal. E a melhor aparição do Stan Lee nos filmes do Homem-Aranha é essa. E também temos as cenas dos guindastes, que é uma cena muito icônica. Se você fala de alguma coisa desse filme, você lembra do guindaste, assim. São cenas muito boas que não compensam assistir um filme de 2 horas com um roteiro meio fraco. Mas o CGI compensa, que é muito bom. Estamos no auge do CGI nessa época. Aí é meio que, ouvindo as críticas, a Sony decidiu lançar o segundo filme, dobrando a aposta do primeiro, simplesmente trazendo mais vilões, mais tramas desinteressantes e um roteiro ainda pior do que o primeiro filme. O romance da Gwen Stacy com o Peter Parker melhorou um pouquinho, porque eles já se conhecem, então não tem aquele lance de introdução ao romance, então eles já são namorados. Os problemas continuam os mesmos, porque os vilões continuam sendo muito ruins. Temos o Harry Osborn sendo Duende Verde, que é, assim, é uma das imagens mais feias dos filmes do Homem-Aranha. É isso. Nós temos o Rhino, que aparece aqui com a roupa Transformers. Ele aparece 2 vezes, no início do filme e no final. Temos Electro, que tem o pior design desses vilões desse filme, junto com o Duende Verde. Temos a Gata Negra. Sim, ela só aparece como Felicia Jones. Ela é secretária do Harry Osborn durante o filme. Então, tinha planos de fazer um filme da Gata Negra. E também temos o Lagarto aparecendo novamente numa cena pós-créditos, eu acho. Não, no final do filme ele aparece, sim. E também nós temos planos para um sexteto sinistro. Aparece no final do filme vários elementos de props de vilões do Homem-Aranha. Só que esse plano não foi pra frente por causa do Sam, que já estava consolidado com Vingadores 1, Vingadores 2, vários Homens de Ferro, Capitão América, Thor. Estava consolidado assim, e um acordo fez tudo desandar e esse universo acabou morrendo por aí. Porque os roteiros não iam ficar melhores do que isso, né? A gente viu o que ela fez, que a Sony fez aí recentemente com o universo do Homem-Aranha sem Homem-Aranha. Nós vimos a qualidade dos filmes, um pior que o outro.
Mas com a fase UCM do Homem-Aranha, acho que nós temos podemos dizer assim, considerar agora a melhor fase do personagem. Nós tivemos ele em vários problemas. Temos a introdução dele em Guerra Civil e em 2016 em Guerra Civil. E eu quero falar com vocês aqui um pouquinho. Vocês gostariam de ver histórias mais pessoais minhas aqui? Porque eu tenho algumas histórias muito interessantes para contar e eu queria saber se vocês topariam isso. Então, tipo assim, eu tenho uma história inteira de 2016, quando eu fui assistir Capitão América Guerra Civil. E eu acabei assistindo outro filme completamente diferente. É uma história muito absurda e eu queria contar para vocês, assim. E tem várias outras nesse mesmo nível, então deixem nos comentários se vocês topariam eu fazer uns vídeos assim mais pessoais sobre histórias que eu vivi, assim. Então, voltando aqui pro vídeo, tudo começou em 2016 com o Homem-Aranha em Guerra Civil, lá, uma aparição bem legal. Eu até vibrei na época, Homem-Aranha no CM, Aí nós tivemos o primeiro filme do Homem-Aranha, logo em seguida. E esse eu tenho sensações mistas, dependendo do momento que eu assisto o filme, eu gosto. Às vezes eu desgosto, eu não sei, é um conflitante, é o Homem-Aranha de Schrödinger. Às vezes eu gosto, ao mesmo tempo eu não gosto, então fica um 0 a 0 esse filme pra mim. Aí nós tivemos Guerra Infinita e Ultimato, onde o Homem-Aranha está muito bem, muito melhor que o primeiro filme. O filme, assim, ele traz uma imaturidade para o Homem-Aranha que não combina com ele, porque quando ele está num filme em equipe com outros personagens, o Homem-Aranha traz uma maturidade que ele não possui nos filmes. É meio bizarro, assim. É uma coisa que eu constatei, assim, conforme o tempo foi passando. E eu fui analisando esses filmes, porque eu não sou muito aficionado por eles. Eu gosto mais dos filmes dos anos 2000, porque esses sim são realmente bons, assim. Tem muita coisa boa nesses filmes. Recomendo, assista a trilogia do Sam Raimi, que é muito boa. Mas, passando Guerra Infinita e Ultimato, nós tivemos o Homem-Aranha Longe de Casa, que esse daí é o mais fraquinho do filmes do Homem-Aranha, do UCM. Esse é o mais fraquinho. É um filme do Homem-Aranha onde ele não quer ser o Homem-Aranha. Ele não é o Homem-Aranha até o final do filme. Aí no final do filme ele vira o Homem-Aranha. É bizarro, idiota e muito burro, porque eles tentam forçar o Homem-Aranha como sucessor do Tony Stark. Então, esse é um dos pontos que fazem esse filme ser ruim. E aí, depois da pandemia, veio o melhor filme até agora do Homem-Aranha. Eu falo até agora porque eu não vi o filme novo do Homem-Aranha. Então, quando eu vi esse vídeo está sendo gravado antes de eu assistir o filme do Homem-Aranha. Então, quando eu assistir, eu vou trazer um vídeo aqui falando minhas impressões sobre o filme. Então, aguardem, seguem o canal para não perder esse vídeo, tá? Vai ficar maneirinho. Continuando aqui, esse filme é o melhor filme do Homem-Aranha até agora. Nós juntamos os 3 Homem-Aranhas do cinema numa conclusão épica da jornada do Peter Parker mimado. Eu falo assim porque ele é mimadinho um pouquinho. Vários fanservices irados. Os personagens vilões estão muito bem representados. Tudo nesse filme funciona. Até a trama do Peter Parker mimado é boa. Porque ele é tirado pra merda por todo mundo. E esse é muito legal. É muito bom, muito divertido. Tem um plano desse filme que eu achei muito legal, assim, que é um plano de conversa pelo celular muito legal, assim. É irado. Tem várias cenas boas nesse filme. As cenas de ação desse filme são melhores do que as anteriores. Sim, esses filmes do UCM têm cenas boas. Os 2 primeiros filmes têm cenas boas, assim. Consideram a cena do carro do Abutre descobrindo o Peter Parker ser o Homem-Aranha, assim, muito boa. Eu acho que é meio uma cópia cagada do Peter Parker e Duende Verde do primeiro filme, lá de 2002. Eu faço a comparação e eu não gosto muito daquela cena, porque o Peter Parker simplesmente diz com todas as letras: eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Homem-Aranha. Ele não consegue disfarçar que não é o Homem-Aranha, ele é muito burro. E nós temos a cena do mistério do segundo filme, que é muito boa. Aquela cena, 2 cenas do mistério. Tem a cena que ele revela ser o vilão do filme, que é muito boa, e ele engana o Homem-Aranha e faz ele ser atropelado por um trem. E nós temos a cena do sentido aranha, que é um corredor escuro, com o Homem-Aranha pulando para um lado e para o outro, assim. Isso é muito boa. E nesse filme nós temos muitas cenas boas, assim. Temos a cena da ponte, que aparece o Oi, Peter. Nós temos
a batalha contra o Doutor Estranho. Nós temos a morte da Tia May, que fala a famosa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Finalmente, no CM, nós temos a cena final, onde o Peter Parker simplesmente abre mão do nome Peter Parker para ajudar o multiverso. Uma atitude muito Homem-Aranha. Nós temos a cena finalzinha, bem no finalzinho, onde ele simplesmente decide não reencontrar MJ e Ned e decide virar o Homem-Aranha solo. Essa cena é muito boa. Isso é um filme muito bom, recomendo assistir. Esse filme me deu vontade de assistir os outros 2 filmes que eu não gosto tanto. Então, esse é o tanto que eu gostei desse filme. Aí nós temos esse novo que está aí no cinema, que dizem as línguas aí que está muito bom e é muito melhor no nível do Homem-Aranha 2. Eu não sei, mas fica aí pro futuro. Será que eu vou gostar desse filme? Falando aqui um pouquinho sobre animações, eles tiveram vários filmes animados, desenhos. Tem o desenho do Homem-Aranha de 94, o de 2006 lá, o Espetacular Homem-Aranha. Tem o mesmo nome do filme. Que esse daí eu assisti e é muito bom, recomendo. O de 94 eu não vi. Eu vi que é muito bom, mas eu não vi assim tudo para falar que eu achei bom. Eu não achei mais ou menos. Quer dizer, eu tô me bananando todo aqui, mas eu não vi esse desenho, eu não vi, então eu não posso falar sobre ele. Teve vários outros desenhos, teve o Amigão da Vizinhança recentemente, que esse daí é meio ruinzinho. A parte gráfica e roteiro é meio ruinzinho. Nós temos o Homem-Aranha 3D bem antes, lá em desenho da MTV, um maluco assim, bizarro. E nós temos os filmes aí do Miles Morales, que é muito bom. Esperando aqui o terceiro filme, que ainda não saiu. Já foi 2023, o filme 2. 3 anos já de espera pro quarto filme, pro terceiro filme, né, quer dizer. Então, eu vou assistir também quando lançar. E é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o assunto do Homem-Aranha. Eu queria abordar aqui os filmes do Homem-Aranha, todos os filmes. Então, se esse vídeo ficou longo, me desculpe. Eu tenho muita coisa para falar do Homem-Aranha. É um dos personagens que eu gosto, junto com Batman, Superman e Capitão América. Eu tenho uma história boa sobre Capitão América também, então se vocês gostarem dessa ideia de eu fazer vídeos mais pessoais aqui no canal, eu vou gostar demais de contar essas histórias que eu tenho aqui, envolvendo Capitão América, Homem-Aranha. Vamos lá. E é isso. Vai deixando seu like aí se você gostou. Compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem o canal. Deixe seu comentário aí sobre a minha ideia sobre vídeos pessoais e sobre o Homem-Aranha. Se você gosta do Homem-Aranha, se você gostou do novo filme que está nos cinemas agora, nesse exato momento, que eu vou assistir algum dia, comente aí também. E no mais, é isso. Fui e até o próximo.